Primeiramente, vamos definir logística. Logística é um conjunto de planejamento, operação, controle de materiais, mercadorias, serviços e informações da empresa, integrando e racionalizando as funções sistêmicas, desde o fornecedor até a entrega ao cliente final. Atualmente, as exigências para a atividade logística no Brasil e no mundo são as seguintes: necessidade de redução do custo global da operação logística, diminuição dos prazos de entrega, o cumprimento dos prazos, planejamento e programação de entregas, disponibilidade de produtos e, por fim, o desenvolvimento de parcerias a longo prazo. Logística internacional. No novo contexto da globalização, a logística internacional é uma das ferramentas de gestão moderna que mais possui condições de assegurar competitividade às organizações frente ao processo de abertura de mercados e formação de blocos econômicos regionalizados. As dimensões da competitividade deixaram de ser regional e passaram a ser global. A participação no mercado internacional deixou de ser estratégico e passou a ser de total necessidade para as empresas. É nesse contexto que a logística internacional adquire um papel preponderante e importante na competitividade dos produtos comercializados internacionalmente. Os benefícios da inserção no mercado internacional são claros, porém, muitas vezes são ignorados pelas empresas. Podemos citar como grandes benefícios: maior acesso aos mercados internacionais. As empresas passam a ter a necessidade de desenvolver cadeias de distribuição eficazes e com custo reduzido. E a presença de um mercado consumidor mais amplo. A diversidade dos povos, barreiras e desafios. Costumes, linguagens, cultura, localização geográfica, aspectos sociais e econômicos influenciam diretamente a realização dos negócios internacionais. Constituem fatores críticos de sucesso para os negócios internacionais. São as diferenças e as relações entre os povos que determinam as formas e os instrumentos de negociações entre as partes. E as partes envolvidas são os chamados stakeholders, ou grupos de interesse. Em relação aos stakeholders, podemos subdividi-los em 3 níveis: os stakeholders internos, os conectados e os externos. Os stakeholders internos referem-se aos trabalhadores da empresa, ao qual faz parte da organização, a parte interna.
Os conectados, eles compreendem o microambiente, ou seja, clientes, a empresa e os fornecedores. Por sua vez, stakeholders externos fazem parte do ambiente geral, global, envolvem diversos aspectos mundiais. O ponto a destacar é que qualquer organização afeta o meio ambiente em que opera e também, ao mesmo tempo, é afetada por ele. Depois de se ter identificado todas as partes interessadas na organização, você vai estabelecer o nível de poder e interesse que elas têm sobre a organização. Mas como ocorre o processo de identificação das diversidades? A comunicação e a interação com os parceiros comerciais, através de prospecção e seleção de distribuidores e outros parceiros estrangeiros. A preparação para a participação em feiras de negócio no exterior. E a interação com clientes atuais e potenciais do exterior. Através desses pontos, nós podemos identificar essas diversidades que existem entre as sociedades e assim atendermos aos clientes com os níveis de serviço almejados por eles e obter vantagem competitiva em função de outras empresas. Quais são os fatores de diferenciação cultural que afetam o comportamento do consumidor? Alguns fatores devem ser notados claramente para que possamos estudá-los. O comportamento do consumidor é influenciado por alguns fatores. São eles: idiomas, religião, valores e atitudes, educação, organização social, tecnologia, legislação e política e estética. Estes fatores afetam diretamente o comportamento do consumidor e cabe às empresas entendê-los para que possa disponibilizar produtos que satisfaçam esses clientes. Em virtude dos fatores de diferenciação cultural, é necessário ser desenvolvidas algumas habilidades pelos profissionais que atuam no comércio internacional. Que habilidades são essas? A primeira é a tolerância à ambiguidade, que implica em aprender a lidar com a falta de clareza e as incertezas apresentadas nos processos de negociação. Segunda habilidade é referente à percepção, que é a capacidade de você observar informações sutis na fala, no gestual, no comportamento e na sua adaptabilidade a esses sinais, a qual está relacionada à sua capacidade de ser criativo e buscar soluções inovadoras. Ou seja, é você entender o país no qual você está comercializando, para assim conseguirmos vantagens competitivas. É um estudo do mercado o qual eu estou operando. Alguns pontos devem ser observados na preparação de uma negociação. Mas que pontos são esses? Primeiro ponto, precisamos adaptar às realidades específicas, ou seja, às várias culturas. Características pessoais dos negociadores. O tipo de negociação que vai existir entre eles diferencia de lugares para outros. Não há uma uniformidade. Conhecer as características dos povos com quem se irá negociar é a condição preponderante para dar início ao planejamento da negociação. Então, precisamos conhecer o mercado no qual nós vamos lidar para
termos uma boa negociação entre ambas as partes. Por exemplo, os suecos são quietos, são reservados, autocríticos, sérios e muito preocupados com a qualidade. Por sua vez, os holandeses, por apresentarem outras culturas, estarem em outras regiões, possuem hábitos diferentes. Eles tendem a ser lógicos e metódicos. Então, cabe aos profissionais identificarem esses fatores na negociação para que o nosso negócio internacional ele venha a ter êxito. Compreender a diversidade é muito importante para manter-se competitiva no âmbito internacional. Estratégias competitivas internacionais. Existem dois instrumentos de avaliação estratégica: a análise das cinco forças e a cadeia de valor. A análise das cinco forças divide-se na rivalidade dos concorrentes, poder de barganha dos compradores, poder de barganha dos fornecedores, ameaça de novos entrantes e ameaça de produtos substitutos. Rivalidade dos concorrentes, quando existe uma grande concorrência entre as empresas. Poder de barganha dos compradores, quando o comprador ele vai determinar a quantia que vai ser paga por ter uma grande importância. Poder de barganha dos fornecedores, ele vai determinar o quanto irá pagar por ser muito importante para o comprador. E a ameaça de novos entrantes é quando produtos novos podem entrar no mercado. A ameaça de produtos substitutos é quando um produto substituto pode surgir no mercado e pode vir a substituir o meu produto. As cinco forças analisadas pela empresa irão ajudar a empresa a determinar as 3 estratégias genéricas que ele irá utilizar. Essas estratégias genéricas são liderança em custo, diferenciação e enfoque. Liderança em custo é quando a empresa ela oferta produtos e serviços com o menor custo possível. Ela é a mais barata do mercado, então ela é líder em custo. Diferenciação, quando a empresa proporciona produtos e serviços diferenciados em relação aos seus concorrentes. Diferenciação, quando a empresa proporciona produtos e serviços diferenciados em relação aos seus concorrentes. Ou seja, seus produtos têm uma diferenciação. Enfoque, quando a empresa está focada em um determinado segmento do mercado. As estratégias competitivas são ações ofensivas ou defensivas para enfrentar com sucesso as forças competitivas nesse setor e, assim, obter um retorno de investimento maior para a empresa. As empresas, ao analisar as 5 forças, devem buscar a implantação de estratégias de ação que lhes possibilitem uma vantagem competitiva sustentável em relação aos seus concorrentes, atendendo às necessidades do mercado, agregando valor aos produtos e serviços do ponto de vista dos clientes, de uma forma diferenciada, percebida e valorizada por eles. As estratégias genéricas se tornam sustentáveis pela dificuldade do concorrente em replicá-la, porque, se o fizesse, elas deixariam de ser vantagem. Cadeia de valor.
A cadeia de valor corresponde ao modelo de avaliação interna da atuação da empresa por atividades. Ou seja, para competir, as empresas devem desempenhar um conjunto de atividades que geram custos e criam valor para os clientes, constituindo-se nas unidades básicas da vantagem competitiva. Ou seja, ela constitui uma unidade que garante vantagem competitiva. Um instrumento da cadeia de valor para avaliação estratégica determina quais são as atividades das empresas, dividindo-se em grandes conjuntos, dividindo-se em dois: as atividades primárias e as atividades de apoio. As atividades primárias são aquelas que agregam valor aos produtos e serviços do ponto de vista dos clientes, sendo representadas pela logística de suprimentos, operações, logística de distribuição, marketing e vendas e, por fim, serviços. As atividades de apoio são atividades que tornam possível o desempenho das atividades primárias, sendo representadas pela infraestrutura da empresa, administração de recursos humanos, desenvolvimento de tecnologia e pela aquisição e compras. A vantagem competitiva surge quando o valor que a empresa consegue criar para os seus compradores é maior do que o custo de criar o produto. O valor é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar. Valor superior, ele ocorre quando existem produtos que são mais baixos do que o da concorrência e quando os benefícios oferecidos por esse produto compensa por ele ser muito alto, por ele ter um preço alto. Nível de serviço aos clientes. O nível de serviço corresponde à meta de desempenho especificada pelas empresas para atuar no mercado competitivo e também tem a ver com o conjunto de atributos inseridos no produto, além de suas características físicas e do seu preço. As necessidades dos clientes em cada ponto do processo logístico precisam ser identificadas e compatibilizadas com a capacidade da empresa de satisfazer as suas necessidades e, a partir daí, explicitar em um contrato ou em um acordo o que a empresa prevê no desempenho. A satisfação dos clientes é um conceito fundamental na estratégia de marketing e de negócios. A forma mais simples de definir a satisfação do cliente é conhecida por conformidade de expectativa, ou seja, o cliente vai ter exatamente o que espera de um produto. As estratégias logísticas devem partir da identificação do que os clientes esperam, de modo a se construir uma estrutura para a sua satisfação. Dessa forma, devem entender como os clientes formam suas expectativas e lidar com a relação entre a satisfação dos clientes e a qualidade do serviço logístico. Para entender o cliente, as empresas elas devem identificar as lacunas na sua estrutura organizacional a partir de diagnósticos. Esses diagnósticos serão em relação ao conhecimento, aos padrões, ao desempenho,
a comunicação e a percepção. O conhecimento. O nível de serviço é estabelecido pelo entendimento da expectativa dos clientes. A empresa, primeiro, ela vai entender qual é a expectativa do cliente para poder criar, buscar, definir o seu nível de serviço. Os padrões. A organização desenvolve seus serviços básicos através do exame de suas capacidades operacionais internas ou no exame do desempenho competitivo do serviço. Ou seja, ela vai analisar as suas capacidades operacionais internas dentro da empresa, ou ela vai realizar exames no desempenho competitivo do serviço. Desempenho. O desempenho real e o desempenho padrão são diferentes. A comunicação é o fator que mais influencia a expectativa do cliente, no caso, é a comunicação do fornecedor, porque o cliente depende de informações. Informações é um mecanismo fundamental para o cliente. Percepção. Não haverá lacunas na estrutura de fornecimento dos serviços logísticos. Bom, a logística ela faz parte dos conjuntos de atividades em que o bom desempenho não tem a mesma visibilidade que eventuais falhas, né? Quando ocorrem falhas, as pessoas acabam lembrando mais das Venho aqui falar para vocês sobre cadeias produtivas. O termo vem da palavra chain, que pode ser traduzido como rede e ou corrente. Logo, assim temos os conceitos que são divididos em 3 cadeias. A primeira, cadeia produtivas. A segunda, as cadeias logísticas. E a terceira, cadeia de suprimentos. Venho logo para vocês falar de cada uma especificadamente. A primeira é cadeias produtivas. Comumente, essas cadeias são associadas à interligação e interação de organizações ao longo de um processo produtivo, desde a disponibilização da matéria-prima básica, fornecedores de insumos diversos utilizados até produtores propriamente ditos, agentes intermediários e os consumidores finais, que somos nós. Esse conceito é muito comumente associado a cadeias do agronegócio, ou seja, esse tipo de cadeia, as cadeias produtivas, elas são bastante utilizadas pelos agropecuários, produtores do campo, por ela fornecer a matéria-prima a todo tipo de produção. As cadeias logísticas e de suprimento, ambas dizem respeito à interligação e interação das empresas ao longo de um processo de suprimento, a qual é dividido nos macroprocessos, que são os processos fora da empresa, de fornecimento, inbound, chamado a palavra, de planta, e de distribuição, outbound, e corresponde aos fluxos físicos de produtos, deslocamento e posicionamento de inventários ao longo do processo. Fluxo de informações de apoio aos agentes envolvidos e aos fluxos financeiros que viabilizam os negócios. A cadeia de logística e suprimento, ela está
diretamente ligada às empresas, ou seja, é todo o processo que liga a empresa, desde o fornecimento do pedido até o fornecimento do produto ao cliente, até a entrega, até o cliente, até o pós-venda. O pós-venda, lógico que muitas pessoas conhecem, que é a empresa procurar saber, depois de vender, se o produto, se o cliente está realmente satisfeito com aquilo que foi fornecido a ele. As cadeias logísticas internacionais têm uma abrangência ampla, sendo consideradas desde a negociação com os fornecedores até o recebimento da fatura relativa aos produtos entregues ao cliente, e podem ser resumidas como negociação com os fornecedores e compras. Segundo tópico, transporte, recebimento e armazenagem de matéria-prima e de materiais. Terceiro ponto, produção, manutenção e instalações e equipamentos. Armazenagem vem no quarto ponto, com expedição e transporte do produto. O quinto ponto é a negociação com clientes, marketing e vendas. A assistência técnica e o pós-venda vem logo após. Depois, o processamento de compras, vendas e análise de créditos. E por último, contas a receber. Assim, o primeiro desafio, existem 3 desafios. O primeiro é que todo o esforço deve estar orientado para o valor agregado ao cliente. Ou seja, é você saber para quem vai vender, para que classe vai vender, para que sexo vai vender, distinguir exatamente para quem você vai vender e, com isso, agregar uma atividade que agrega valor aos clientes. Por isso a importância de se conhecer as expectativas dos clientes em relação ao desempenho de atividades logísticas específicas. Como assim? Atender às quantidades exigidas por lote de compra, embalagens adequadas, aos manuseios, tempo de transporte, o que um gestor de logística chama de transit time. Os profissionais de logística devem pensar no ambiente externo da empresa, identificando oportunidades de melhoria e desempenho de suas operações. O segundo desafio é pensar a logística como parte de um processo em que todas as habilidades necessárias para completar o trabalho esteja disponível, independente da organização funcional. Como assim? As estruturas organizacionais devem servir às atividades logísticas, assegurando que o trabalho exigido seja executado. Ou seja, você está sempre pensando no processo como um todo. Independente de qualquer coisa que aconteça na organização, a logística tem que assegurar que o trabalho exigido será executado. E o terceiro desafio é de estimular a integração entre os componentes da logística em um contexto de processo integrado e um processo assim composto por atividades interdependentes. A visão de integração de sistemas e de concepção de processos significam a existência de trocas compensatórias na organização. Ou seja, essa visão de integração de sistemas nada mais é de que integrar todos os setores existentes dentro de uma organização para que seja compensatório para a organização essa vantagem de integrar os setores, onde
cada um irá passar informações fundamentais para o outro. Esses 3 desafios que falei há pouco foram apresentados por PowerSox em 2006. Foram destinados para a gestão de cadeias logísticas entendidas como processos. Ou seja, o primeiro desafio é de que todo esforço deve estar orientado para o valor agregado ao cliente. O segundo desafio é pensar a logística como parte de um processo. Isso as empresas atualmente pensam como PowerSox 2006, porque a logística atualmente ela é tida como um setor dentro das empresas. E o terceiro desafio é de estimular a integração entre os componentes, entre os setores da empresa, fundamentalmente o da logística. Bem, a gestão logística se baseia na identificação e exploração de trocas de componentes. São chamados de trade-off entre os componentes da logística. Por exemplo, uma empresa uma embalagem à prova d'água pode ser mais custosa, porém pode ser armazenado ao relento, o que é mais barato. E para finalizar, para a Christoph 2007, a visibilidade ao longo da cadeia assegura que a manufatura de entrega do produto possam ser orientadas pela demanda real e não por previsão, possibilitando que todos os integrantes de cadeia operem com mais eficácia. Vamos agora para o segundo ponto, que são as estratégias logísticas, que falam de forma hierárquica as decisões logísticas, dividindo-se em níveis como estratégico, estrutural, funcional e operacional. No estratégico, tem como objetivo o negócio, as estratégias de marketing, necessidades de serviço. No estrutural, é fazer, comprar, a localização, o tamanho das unidades, modais de transportes, níveis de automação, layout das plantas, relacionamentos com fornecedores, relacionamentos com clientes. No funcional, vem a seleção de locais dos centros de distribuição e CDs, vem a composição de estoques, escolha de transportadores, capacidades do sistema logístico. E no operacional, a política, regras de controle operacional, procedimentos operacionais e roteirização e planejamento de transporte, que é fundamental em todas as empresas que distribuem seus produtos. Os autores mais renomados indicam ainda a necessidade de desenvolvimento e de envolvimento de 10 áreas-chave, sendo no nível estratégico uma, que é o serviço aos clientes, no estrutural, projeto de canais e estruturas das redes, no funcional, são 3 projetos de armazenagem de operações, gestão de transporte, gestão de inventários, e na implementação vem sistema de informação, políticas e procedimentos, instalações e equipamentos, estrutura organizacional e gestão da mudança. E agora iremos falar sobre estratégias logísticas competitivas e os mercados globalizados. As estratégias logísticas são orientadas para as empresas lidarem com a aparente paradoxo da oferta do melhor nível do serviço ao menor custo total possível, pois, como se sabe, a melhoria do nível de serviço ofertado aos clientes implica na maior parte das vezes em um aumento de custos relativos, ou seja, a empresa sempre busca o menor custo possível para poder oferecer o melhor serviço possível com o menor custo. É isso. A logística internacional envolve a decisão de localização em países fornecedores e importadores dos produtos por meio de terminais próprios ou terceirizados. Em relação a produtos industriais,
O container é a embalagem que, pela sua padronização, impactou significativamente os custos de movimentação de mercadorias entre os países. O container é simplesmente a base e a principal forma de transporte atualmente. Sem dúvidas, existe um padrão entre os países onde todos os seus terminais contêm equipamentos que lidam com qualquer container, que são padronizados. O just-in-time é um procedimento que também se apresenta na movimentação entre os países, com peças e sistemas sendo embalados em contêineres numa ordem em que não se necessite de desembalagem, armazenagem intermediária e novos preparos para o processamento nas linhas de montagem. E para finalizar falando em relação à logística internacional, ela agrega características da movimentação entre países, como distâncias e tempos maiores, e em que a decisão sobre o modo a utilizar depende de condições geográficas, tempo, trânsito, que isso abreviado tem um termo que se chama transit time, e os custos de transporte associados. Tem também as questões que são pertinentes às responsabilidades de riscos e tributárias da carga, ou seja, o Incoterm que será utilizado em tal negociação, se será CIF, FOB, dentre as outras. Essas condições, assim como as diferenças de idioma, de legislação, de agentes envolvidos, elas são solucionadas pelo Incoterm, como eu acabei de falar, e para fechar sua negociação, ou seja, até que ponto eu vou me responsabilizar por tal mercadoria, até que ponto eu vou deixar a mercadoria, se eu vou levar no cliente, se o cliente vem buscar na minha empresa. E assim ficamos por aqui. Queria apenas fazer uma reflexão rápida, que é: para que se elabore um planejamento logístico, é necessário que se conheça as demandas do cliente, para que o nível de serviço oferecido atenda suas expectativas. Ou seja, se eu conheço os meus clientes e a quantidade dos meus clientes, eu saberei exatamente a que ponto meu nível de serviço vai estar sendo oferecido de acordo com as expectativas dos mesmos para as suas satisfações. Ok, pessoal? Aqui fica a minha participação nesse trabalho e um grande